Vamos lá, gente, dando sequência à nossa disciplina, né? Matéria de produção de documentos, né? Processadores de textos, trabalhando com ferramentas, né? Programas aí, ou programa que nos ajudam aí na criação, né? Edição, formatação de atividades, trabalhos, relatórios, assim por diante. Bom, nós chegamos numa parte da nossa matéria que vocês já estão craques em algumas formatações, certo? Agora a gente vai deixar de lado um pouquinho e vamos começar a conhecer a parte legal de você mexer com programas, né, aplicativos que estão relacionados à parte de produção, né, e edição de documentos aí. Hoje a gente vai começar a primeira das aulas dentro da matéria que vocês serão apresentados aos documentos. Então vocês vão aprender o que é o documento, tá? Que é utilizado dentro de uma empresa, aonde você, como um assistente administrativo, um auxiliar administrativo, um secretário ou um assistente de secretaria, você tem o dever de dominar esses documentos. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa função, certo? Essa profissão, essa carreira. A partir daí, a gente vai conhecer os documentos, certo? Vamos entender um pouquinho da história, a finalidade, a função do documento. Vocês vão criar o documento e, com base nessa criação, como vocês já sabem, toda a parte, vocês sabem como formatar um documento, colocar um parágrafo, um capitular, sabe criar uma tabulação, sabe colocar uma tabela, sabe colocar imagens. A gente vai colocar tudo isso que vocês já sabem, né, que vocês adquiriram de conhecimento, a gente vai colocar dentro do documento, seguindo as normas, né, as normativas da ABNT, para cada tipo de documento que for criado. Então aí vai ter um padrão de fonte, um padrão de alinhamento, um tamanho padrão, certo? A gente vai ter que criar um papel timbrado para, a partir do papel timbrado, todos os documentos que vocês forem criando durante as aulas, vocês vão colocar nesse papel timbrado, tá bom? Então, hoje a gente começa aí a parte de documentações, né? Mas a gente primeiramente, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho sobre a profissão, né? As pessoas que são responsáveis, né? A profissão responsável em saber criar esse documento. Não que as demais profissões também não tenham o dever, tá? Todo profissional ele tem o dever de saber criar esses documentos, né? A formatação, mas a gente sabe que dentro de uma hierarquia sempre tem aquela pessoa que é ela que acaba sendo totalmente responsável, tá bom? Tirando o nó aqui do fio aqui do headphone. Bora lá então, gente. Bom, primeira parte. Vamos entender primeiramente, vamos ter uma visão geral. Pessoal, isso daqui, ele não está na apostila de vocês, tá? Ele é um conteúdo a mais. Todo esse conteúdo eu vou depois, o conteúdo da aula, o que eu expliquei hoje, eu vou salvar um arquivo e vou deixar lá na sala Google, tá? Na aula de hoje, para vocês poderem ter esse material para vocês também, tá? Ele não tem na apostila. Se a gente fosse seguir pela apostila, hoje seria a mala direta.
Mas mala direta, ele está automaticamente interligado a documentos. Então, primeiramente, a gente vai aprender sobre documentos, e aí eu vou explicar para vocês como que cria uma mala direta dentro do editor de texto da Microsoft, tá bom? Então, visão geral aí, gente. Galera, vocês precisam entender que toda profissão, toda área, ela possui divisões, tá? Possui divisões. Então, a parte administrativa, certo? O setor administrativo, ele tem várias ramificações da parte administrativa, tá bom? Então, o secretário ou a secretária, né, ou o secretariado, tá difícil aí, rapaz. Vai lá atender, corre. O secretariado aí, ele... tá gravando. Achei que não estava gravando. Ele exerce o quê? Ele tem a principal função de assessorar. Tá? Então, o secretário ou a secretária é como se fosse a bússola dentro da empresa. Esse profissional é que vai direcionar clientes e funcionários, né, por diversos setores, né? Ela que vai receber documentos, ela que vai receber encomendas, ela que vai tratar diretamente em situações com clientes, tá? Então, a rotina dele, né, em forma resumida, é assessorar, né, essa parte do assessoramento aí de rotinas internas, tá? Vamos lá. Quais são as principais tarefas que a gente tem nessa profissão? Primeiramente, ser organizado. Não só nessa, mas em todas, né? A organização, ela é muito importante, tá? Mas a organização do que, gente? Organização de agendas, tá? Organização e preparação de salas de reunião, tá? Recepcionar visitantes, clientes. Então, isso é uma das atividades. Próximo item aí. Atendimento telefônico, né? Tudo passa ali por ela primeiro. Executar chamadas, checar e responder mensagens, e-mails, né, WhatsApps e assim por diante. E conferência de correspondências, cartas, né, contas e assim por diante. Organização de eventos, vai ter uma confraternização, né? Vai ter um coffee break, então, né? Agendamento de viagens, compras de passagem, verificação de hotéis para hospedagens, tá? E a organização e arquivamento de documentos e organização de contas, né, dos boletos que precisam ser pagos aí, tá? Vamos lá. Função e tarefas. Função, gente. O que é função? Vamos entender primeiramente essa palavra, tá? A função é o seu cargo. Um exemplo. Qual é a minha função dentro da escola aqui na Server? A minha função é professor e coordenador. Tá? Essa é a minha função. Eu fui contratado para isso. Quais são as minhas tarefas? Bom, são muitas. Como professor, preparação de aula,
Quando a gente fala preparação de aula, é conteúdo, atividades, né? Saber o porquê o meu aluno não está participando da aula, tá? Então isso daí são algumas das tarefas que eu tenho como professor. Como coordenador, eu tenho tudo isso, não só dos meus alunos, mas dos demais professores também. Então eu tenho que monitorar os outros professores, eu tenho que saber o que está acontecendo com os 900 alunos da escola, tá? Cuidar dos equipamentos, cuidar do estabelecimento, enfim, né? Então, são algumas das tarefas aí que tem que fazer. A gente, como secretário ou secretária, a gente tem algumas tarefas que são relacionadas sobre a função, tá? Uma delas é recepcionar clientes, colaboradores. Colaborador, gente, é uma palavra bonita para funcionário, tá? Palavrinha bonita, cordial, né? Anunciar e controlar chegadas de pessoas, tá? Entrada e saída. E quais são as tarefas? Anotar, né, quem entrou, quem saiu, certo? Recebimento de mercadorias, documentações também, né? Orientar, né? Às vezes vocês estão perdidos. Onde está o professor Ricardo? Né? Aí eles vão orientar, está lá em cima. Eu vim fazer uma prova. Então procura lá o professor. Então dá a orientação, né? E quando você trabalha numa empresa que tem reuniões, né, que tem procedimentos, né, internos administrativos, você também fica responsável em avisar todo mundo, né, da reunião, quem vai participar, qual é o horário, verificar a sala, né, organização da sala, do local que será feita essa reunião aí, tá bom? Alguns conhecimentos, tá? Primeiramente, comportamento organizacional. Tem a ver com organização? Tem. Mas também ele tem a ver com o conhecimento do local que você trabalha, da rotina da empresa que você trabalha. Lembra que eu falei lá no início que o secretário ou a secretária funciona como uma bússola? Certo? Então, para você orientar de forma correta, você precisa conhecer a rotina, conhecer a estrutura, mais do que qualquer um dentro da empresa, para você poder passar uma credibilidade e poder estar organizando aí de forma correta os eventos. Comunicação e linguagem técnica. Eu sempre vou falar, gente, isso eu vou falar com propriedade, tá? Se você quer ter um sucesso profissional, seja em qualquer área que você for atuar, você tem que ser uma pessoa comunicativa, você tem que ser uma pessoa sociável, tá? Você precisa conversar com todo mundo, interagir com todo mundo. Então isso é fundamental. Então você precisa tratar pessoas de alto nível e pessoas que estão ali no mesmo nível hierárquico que você. Você tem que saber lidar, conversar, cobrar, né? Para isso, a gente precisa ter um linguajar, né? Uma linguagem, um português, né? Um pouco mais, um pouco não, né? O mais correto possível, né? Você não precisa falar que nem... Vocês já assistiram TV Senado, já? TV Senado, TV Câmara, né? Lá no canal TV Brasil, lá, sei lá, tem uns canais, né? Que passa lá o que acontece lá em Brasília, lá, né? O pessoal fala, Vossa Senhoria, né? Por obséquio, né? Revogue. Você fala, nossa, falando tão difícil, né? O que eles estão falando, né? Você não precisa falar daquela forma, né? Mas você tem que falar o mais correto possível aí, para que as pessoas possam te entender. Você não vai chegar pro seu chefe, e aí, chefe, beleza, mano? Como que tu tá? E como que tá lá a goma, né? Você não vai falar isso, né?
Ele te manda embora na mesma hora, né? Então, tem que tomar cuidado. Tudo bem? Técnica de voz. Bom, o que seria essa técnica de voz, gente? Ela está relacionada aí a tom de voz, está relacionada à velocidade com que você fala, tá? Então, praticar, né? Eu, por exemplo, eu tenho o chamado língua presa, sabe, né? Falar helado, né? Que nem o Cebolinha. Então, por exemplo, eu não conseguia falar inconstitucionalissimamente. Conseguem falar? Então, eu tive que treinar. Na verdade, você tem orientação, você tem fono, mas eu tive que fazer por conta. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a treinar em casa. Eu pegava o dicionário, pegava palavras difíceis e tentava falar, e não saía. Aí eu meio que comecei a bolar uma técnica lá de prática, onde eu mentalizava a palavra. Eu lia a palavra mentalmente, repetia ela diversas vezes, para aí sim poder falar a palavra, né? E aí você começa a trabalhar um pouquinho mais o linguajar, né? E para que eu pudesse falar de forma mais clara, eu comecei a trabalhar meu tom de voz, né? E também trabalhar o quê? A forma de falar, o time da fala. Falar de forma mais calma, mais tranquila. Até porque isso passa uma credibilidade maior para quem está conversando com você. Tá bom? Então, trabalhar técnicas de voz aí. Políticas e procedimentos profissionais, né? Toda área, toda profissão, ela tem um código de ética. Então a gente precisa conhecer e trabalhar isso daí. Sigilo profissional é mais ou menos aquilo, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? A gente ouve falar muito isso em filme, né? Principalmente lá no Se Beber Não Case, né? É a mesma coisa. O que acontece na empresa, fica na empresa. Tá? Ou o que acontece no setor, fica no setor. Né? Não fica o pessoal fica divulgando fofoquinha. Então toma cuidado aí. Tá? Atendimento ao público, na gestão de crise. Bom, hoje em dia, gente, não existe nenhuma área que a gente não trabalha com pessoas. E você sabe, seres humanos, pessoas diferentes, gênios diferentes, né? Então você pode lidar com uma situação de você chegar com um cliente e o cliente está nervoso gritando. Como que você vai agir nessa situação? Ou de um cliente está chorando. E aí? Ou numa situação de, sei lá, pode acontecer, de um funcionário falar que sumiu o celular dele. Como que a gente lida nessas situações? É o que ele fala aqui em crises, gestão de crises. E existem diversas outras situações aí. Comunicação interpessoal, né, como eu já havia falado anteriormente, né, você se comunicar com os demais, as demais pessoas que trabalham, né, com você. Redação. Isso é fundamental, gente. Eu sei que é meio difícil, né? Principalmente nessa matéria, nessa parte da aula, que vocês vão ter que criar documentos. Então vai ter uma historinha, né? Você não vai ter a apostila aqui dando o exemplo pronto para você digitar. Você vai ter uma história. E com base naquela história, você vai ter que criar o documento. Aí que entra a questão da redação.
tá? E também vamos ver como que funciona e como a gente deve proceder nessa parte de trabalhar com arquivamentos de documentos aí. Tudo bem? Próximo item. Postura, né? Postura profissional. Quase que não sai aqui. Capacidade, organização, pontualidade, assiduidade e maturidade profissional. Capacidade. O que é ser capaz, gente? Todo mundo é capaz, vocês são capazes, eu sou capaz do que vocês quiserem. Do que a gente quiser, a gente é capaz de executar. Só basta fazer a seguinte pergunta: você quer executar? Você quer fazer? Esse é o X da questão. Tá? Então a capacidade, ela está relacionada ao quê? A sua habilidade de aprender. A gente não sabe tudo, gente. A gente não sabe tudo. Mas você quer aprender? Se você quer aprender, você vai atrás da informação. Você vai atrás do conteúdo. Só que aí, você quer ir? Esse é o X da questão. Eu, como professor aqui, gente, eu tenho que falar uma coisinha para vocês. A grande maioria, eu falo com propriedade, porque são anos que eu dou aula, tá? Já conheci diversas pessoas. Cara, perdi a conta de quantos 1000 alunos eu já dei aula, né? Ou palestras e assim por diante. Infelizmente, o ser humano, ele tem preguiça de pensar. Ele quer a coisa já pronta, ele já quer a resposta pronta, ele já quer ali pronto. Né? É como se fosse dar um Google, joga lá no Google e já aparece. E não é assim. Tá? A habilidade de aprender, ela também está relacionada à sua capacidade de pensar, à sua capacidade de analisar a situação. Para que você possa estar aberto a receber a informação e possa absorver essa informação. Tá? Próximo item, organização. O que é a organização? É a nossa habilidade de organizar e se manter organizado. Né? Não me responda. É uma pergunta retórica. Você é organizado? Se você se considera organizado, o que você faz que te torna ser organizado? Se você tiver a resposta, você é organizado. Se você não souber responder, você precisa começar a pensar no que você precisa fazer. Começar a fazer. Né? Eu consigo pontuar aqui os alunos que são organizados. Né? Uma pessoa organizada é aquela pessoa que sabe priorizar suas atividades, sabe priorizar a sua rotina. Se eu abrir aqui a sala Google agora, eu vou falar, fulano, beltrano, ciclano não é organizado. Por quê? Porque não tem compromisso em fazer as atividades. Isso é uma coisa de organização. Se você não consegue se organizar em casa, você não se consegue organizar na escola e não consegue fazer uma atividade de aula, você acha que você vai conseguir fazer uma atividade dentro da empresa?
Você acha que vai conseguir cumprir prazos? E aí? Tá? Isso é ser organizado. Você tem a capacidade de priorizar tarefas e entregá-las, tá? Próximo item. Pontualidade. Na verdade, gente, a pontualidade está aqui, mas a pontualidade, ela é o dever de qualquer profissão. Não é pontualidade somente em chegar no horário. Isso é dever. Mas a pontualidade, ela é você ser exato, você ser preciso, né? Você saber priorizar as suas tarefas, a sua rotina. Você tem um relatório para entregar no dia. Não saia da empresa enquanto você não entregar esse relatório. Se tiver alguma outra coisa mais importante e você precisa entregar, você vai ter que organizar a sua agenda, as suas prioridades para poder entregar isso daí, tá? Próximo item. Assiduidade. Uma pessoa assídua é aquela pessoa que firmou um compromisso. Qual que é o compromisso de vocês? De terça e sexta, das 8h20 às 10 horas da manhã. Qual que é o compromisso? Nenhum? Vocês têm um curso. Vocês têm aqui a Escola Server. Vocês têm um compromisso com o Ricardo. Certo? E aí o que você faz? Você falta. Então você não é assíduo. Né? Você marca um médico, um dentista para o horário do curso. Isso não é assiduidade. Ah, é uma emergência, você caiu, bateu a boca e quebrou 10 dentes. Aí beleza. Aí houve uma inversão de prioridades. Né? Você tem o curso, mas você resolveu passear no shopping lá. É inversão de prioridades. Entendeu? Então, assiduidade é você saber cumprir a sua rotina, você cumprir seus compromissos. E a assiduidade é você trabalhar com agenda, gente. Peraí, de terça e sexta eu tenho o curso. Então eu sei que de tal horário a tal horário eu não posso ter nenhum compromisso. A partir desse horário, eu vou começar a me organizar para poder cumprir as outras atividades. E aí você consegue dar conta de tudo. Tá? Então a gente não pode ter tudo. Isso é uma coisa que vocês têm que ter mentalidade. Eu falo muito isso na minha família. Cada escolha uma renúncia. Cada escolha uma renúncia. Tá? Então se a gente já é grande para tomar escolhas, a gente tem que ser grande também para arcar com o que está sendo renunciado. Só que você renuncia hoje para poder curtir, aproveitar amanhã. Então vocês estão renunciando, talvez estar em casa dormindo, para poder estar aprendendo algo, para que lá na frente você possa aproveitar um pouco mais. Tá bom? Próximo item, maturidade emocional. Tá? O que é a maturidade emocional? É você saber e ter a capacidade de controlar a sua emoção, sabe? Agir com a razão e não com o coração em qualquer situação. Tá? Qualquer situação. Vamos fazer um exemplo. Tiago, pegar você. Um bom exemplo, tá, Tiago? O que você faria aqui na sala, dando uma situação como aluno, tá? O João tá aí?
Se você ouvisse o João falando mal de você. Oi? Não entendi nada. Não, depende não. O que você faria? Sei o quê? Não entendi nada. Cobrar ele? Mas me defina cobrar ele. Não entendi. Né? Quando a gente fala em maturidade emocional, são situações que você vai se deparar. Principalmente no ambiente de trabalho. Quando você vai para a escola nada mais é do que você aprender o que você vai viver na vida real. O colégio. Colégio a gente aprende muita coisa. Principalmente a trabalhar essa parte. Tá? Se você, por exemplo, pegar alguém, nesse exemplo que eu falei, do Tiago, do João, trabalham na mesma empresa, e você pegar a pessoa falando mal, você não vai chegar, e aí, meu? E aí, você tá louco? Você fala, mas, João, chega aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Pô, cara, eu peguei você conversando com fulano, eu ouvi você falando A, B, C e D. Né? Eu gostaria que você me explicasse o que eu fiz para você estar me julgando ou estar falando uma coisa dessa sobre mim. De boa, conversar tranquilo. Entendeu? Então, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou corrigir e vou pedir desculpa. Agora, se você está fazendo uma má interpretação, aí você vai ter que me pedir desculpa. Sabe? Isso é gerenciar crise, né? Não é você, sei lá, eu te pego lá fora, né? Qualquer outra coisa assim. Não. Isso é você ter maturidade, né? Isso não é ser. Talvez você possa pensar, isso daí é ser besta. Não. Isso é ser maduro. Entendeu? E vai ter situações que você vai ter que ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Entendeu? Então, maturidade é isso. Para a gente poder ser um bom profissional aí, gente, para que a gente possa ser, a gente não pode ser arrogante. Né? A arrogância, ele é um grande problema das pessoas, do ser humano. Tá? Querer ser melhor que o outro. Você tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia. Não ser melhor ou se comparar a outra pessoa. Entendeu? Eu falo muito isso para os meus alunos. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Você não pode se comparar com o seu coleguinha que tem mais desenvoltura para uma coisa. Você tem que ser melhor do que você. Não seja puxa-saco. Acho que não precisa definir isso, né? Uma coisa é você ter a política da boa vizinhança, outra coisa é você, né? Próximo item. Não exagere nos comentários. Seja sincero. Seja educado. E seja flexível. O que é ser flexível, gente? O pessoal costuma usar aquele ditado, né? Fala, né? Desculpa o ditado, tá bom, gente? Mas é um ditado popular. O pessoal fala que opinião é que nem bunda. Cada um tem a sua. Não é isso? Então, quando a gente fala em ser flexível, você vai ter uma opinião sobre um assunto. Mas você também tem que entender que o seu coleguinha também vai ter uma opinião que talvez não seja igual à sua. Na mesma situação. Só que nós precisamos em conversa, tentar achar um denominador comum. Isso para tudo na vida. Não é você tá certo e ele tá errado.
dentro de um desafio, dentro de uma situação, todo mundo aí vai ter uma solução. Então não existe uma solução certa, uma solução errada. Existe o consenso entre elas. Então isso é ser flexível. É você estar aberto, por mais que você tenha uma opinião, você esteja convicto naquilo, mas você também tem que estar aberto a novas alternativas. Tá? Vamos lá. Próximo item aí, clientes. Quais são os clientes que vocês vão trabalhar? Cliente interno, externo, intermediários, potenciais e clientes perdidos. Esses são os clientes que a gente trabalha em nossas empresas ou dentro da empresa, tá? E para cada tipo de cliente você vai ter uma tratativa diferente, tá? Próximo item, gente, comunicação. O que é você se comunicar? Aqui está havendo uma comunicação, eu estou passando uma informação para vocês. E eu estou me esforçando para que todo mundo, vocês que estão aqui na sala, e a galera também que não está na sala, que está no ao vivo, possa me entender da melhor forma possível. E com isso, né, vocês possam absorver a informação. Beleza? O que a gente precisa para haver uma comunicação? Primeiramente, a gente precisa de um meio de comunicação. A gente precisa de um emissor. A gente precisa de um receptor. A gente precisa da mensagem. O que pode atrapalhar aí, no caso, ruídos. E o feedback. Então, o que é o meio? O meio é o tipo de mensagem que está sendo, ou a forma que está sendo transmitida a mensagem. Aqui eu estou utilizando a mensagem visual, porque eu tenho uma apresentação onde tem um texto, e eu estou utilizando o meio de comunicação auditivo, porque eu estou falando. Então a gente está utilizando dois meios de comunicação aqui. Além dos gestos, né, da forma de olhar, da forma de eu mexer aqui na cadeira, mexer as mãos, tá? É a parte gestual. Emissor. Emissor é quem manda a mensagem. Então eu aqui sentado falando, estou sendo o emissor, estou mandando uma mensagem. Mas todos vocês também são emissores. Você aí sentado, tá passando uma mensagem para mim, né? Às vezes que você olha no celular, às vezes que você fica balançando na cadeira, batendo a perna, batendo o braço, se tá anotando ou não tá anotando, se você tá perguntando ou não tá perguntando, você também é um emissor. Você também tá passando uma informação, tá? A mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é a informação que está sendo enviada, tá? Ruídos, gente. Bom, o que pode atrapalhar? Aqui a gente está com o ventilador ligado. Atrapalha um pouco? Sim. A gente tem a avenida aqui que passa ônibus. Atrapalha um pouco? Sim. Né? Você aí em casa tem o cachorro, o periquito, o papagaio, o irmão mais novo, a mãe te pentelhando para arrumar seu quarto, você tem a TV ligada. Isso atrapalha? Atrapalha. Por isso que eu falo, vai para um canto, vai ficar num lugar reservado. E o que é o feedback? O feedback é o retorno. Qual que é o retorno que eu tenho? Eu pergunto, entenderam? Se você perguntar, eu vou responder. Se você não falar nada, para mim você aparentemente entendeu. Certo? Barreiras na comunicação.
que seriam as barreiras, gente? O que pode atrapalhar? Falta de conhecimento. Vamos falar sobre política? Vamos tirar um minutinho da nossa aula e vamos falar sobre política? Quanto que está o dólar? Não? Por que está havendo um aumento nos alimentos? Não? Qual que é o nome do secretário da saúde? O ministro da saúde? Qual que é o nome do eleito presidente dos Estados Unidos? Quais são os candidatos à eleição municipal de São Paulo? Quais são os candidatos que estão tentando virar prefeito? Nome de todos. Não atrapalha? Não é difícil você falar de algo que você não domina? Tá? Então, gente, a gente precisa ficar antenado, correr atrás da informação. Mas isso daí não tem uma outra palavra que é falta de interesse. Você não quer saber isso. Né? Quando eu falo na brincadeira, mas toda brincadeira tem um pouco de verdade, vocês não acreditam. Né? Vocês estão muito mais interessados hoje em dia em beijar na boca do que qualquer outra coisa. Né? Então, isso é interesse. Então, isso, se você tem interesse, você vai atrás da informação, você vai atrás do conhecimento. Você não precisa ser um Einstein da vida, gente. Não é isso. A gente só usa um décimo do nosso cérebro, né? Einstein usava, acho que 1/3, 1/4, né? Do cérebro dele. Mas se você vai atrás, você vai aprender sobre o conteúdo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que está no online, mas está vendo Ana Maria Braga. Só pluga aqui no celular e está assistindo Ana Maria Braga. Ou fazendo outra coisa. Eu tenho certeza. É interesse, gente. Tá? Preocupações também atrapalham. Às vezes você está aqui na aula porque você é comprometido. Mas às vezes você está com um problema na sua casa. Você tem um problema em família. Isso vai atrapalhar? Vai atrapalhar, porque você não está 100% aqui. Tá? Excesso de intermediários. Graças a Deus que aqui está só eu falando. Mas se você tem muita gente falando, muita informação, isso atrapalha também. Competição de mensagens. Eu estou falando, né? Vamos pegar o exemplo aqui do nosso colega que foi sem maldade, mas o celular dele tocou várias vezes. Então isso é uma competição de mensagem? Sim. Isso atrapalha um pouco? São barreiras para a comunicação? São. Né? O seu celular vibrando. Também. Tá? E preconceitos. Tá? Preconceitos. Preconceitos, acho que não tem nem o que eu definir aqui, né? Todo mundo sabe o que é. Tá? Eu não falo preconceito exatamente, ou de religião, ou de etnia, ou de, sei lá, classe social. O preconceito, quem causa é a gente. A partir do momento que você que não quer aprender algo. Então você cria um preconceito. Certo? Até as nossas primeiras aulas do módulo, eu tenho certeza que vocês estavam falando, tá fácil. Né? Mal fácil esse módulo. Né? Dá para tirar de letra. Isso daí é um tipo de preconceito. Eu já sei isso. Eu já fazia isso. Tá? É uma forma de você ter preconceito. Tá? Então, a gente não pode. A gente tem que evitar ao máximo todas
essas barreiras aqui que podem atrapalhar. A gente tem que estar aberto a aprender coisas novas. Melhorando a comunicação. Linguagem. Para você melhorar a linguagem, gente, não tem para onde fugir. É ler. É ler. Quem aqui pegou a apostila para ler, tirando a aula que você teve que responder as perguntas? Vocês pegaram e continuaram lendo a apostila? Vocês voltaram para ler a apostila? Tem um vocabulário aqui. Quem aqui já leu bula de remédio? A fala, a linguagem, ela está relacionada ao conhecimento que você tem das palavras. Então você só vai melhorar isso daí lendo. E a voz, tom de voz, volume, a velocidade com que você fala. Tá bom? O que a gente precisa melhorar? Expressão facial. Né? Olhar, a forma com que você olha, né? A forma com que você sorri, a forma com que você fala, conforme você vai falando, a sua fisionomia ela vai mudando, o olhar, para onde você está olhando na hora que conversa com alguém, tá? Gestos e a postura, né? Postura. Se está em pé, está sentado. Se está sentado, como está sentado. Se está em pé, você fica lá batendo a perna, ou fica com o braço cruzado, né? Fica coçando a orelha. Tudo isso daí a gente precisa melhorar, tá? Vamos fazer um testezinho aí rápido? Todo mundo interagindo? O que vocês concluem olhando essa imagem? E aí? O que essa imagem está relatando aí? O que vocês acham? Discordando ou tipo, o que aconteceu, né? O que está acontecendo? O que houve, né? E essa daqui? A mulherada na balada com aquele cara chato na orelha, né? Ou a galera, né? Galera em casa ouvindo o professor falar aqui, né? Falando, oh meu Deus, oh que cara chato, né? Essa cara é ótima, dia de prova. Né? É a cara que vocês fazem no dia da prova. Daqui é a cara de vocês de manhã cedo, quando entrar na sala, né? Tá? Então, temos isso daí. Galera, a gente precisa trabalhar aí com uma agenda. Agenda você pode trabalhar com a agenda de diversas formas hoje em dia. Tem agenda no celular, tem aplicativos, agenda física e por aí vai. Então, a gente precisa ter aí compromissos, né, agendados, anotar as despesas, datas de vencimentos, atividades, datas e horários, contatos e endereços importantes, tá? E intervalos, para que você possa dar conta de tudo. Lembra do que eu falei lá do horário do curso? O curso é 8h30. Você tem que sair de casa para chegar aqui e estar aqui 8h30. Qual é o tempo que você leva? Que horário que você tem que acordar? O seu curso termina 9h50, 10 horas. Você vai marcar algum compromisso para as 10 horas em ponto? A não ser que seja aqui do outro lado da rua, né? Muito perto. Se não, se for muito longe, tem que ter o tempo de trajeto. Então o intervalo ele é fundamental. Administração de tempo, gente. É você organizar suas tarefas por dias, horários.
respeitar intervalos, você planejar a sua rotina. Você consegue dar conta de tudo, né? Eu vou falar o mesmo discurso que eu passei a minha vida toda acadêmica ouvindo. O dia tem 24 horas. Dá tempo de fazer tudo que você quer. Inclusive de dormir. Pelo menos uns 10 minutos. Tá bom? Então, gente, monte uma rotina, monte uma organização, né, das tarefas, das atividades aí, do que você precisa estar moldando, né, organizando o seu dia a dia aí. Você vai ver que isso vai virar um hábito. Você vai ver que a sua vida vai ser muito mais bonita dessa forma, tá? Passos para o planejamento diário, dentro da empresa ou na sua casa. Organize o seu espaço de trabalho, mesa, papéis soltos, xícaras, né, materiais de uso, né? Verifique seus e-mails. Quantas vezes você olha seu e-mail por dia? Tá? Cumpra prazos de entrega, né? Principalmente as lições aqui da escola, tá, gente? E repassem a sua agenda, verifiquem aí a rotina. Planejamento, gente, ele é essencial para você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então dá tempo de você estudar, seja o colégio, seja o curso. Dá tempo de você arrumar a sua casa, ou pelo menos o seu quarto. Dá tempo de você ir para a academia, fazer caminhada. Dá tempo de você namorar. Dá tempo de você trabalhar. Dá tempo de você fazer tudo. Basta você seguir um planejamento, você se organizar. Parece meio clichê o que eu vou falar. Mas quantas horas você passa no seu celular? Quantas horas você passa jogado no sofá, vendo séries, filmes? Coloca isso no papel. Você vai ver que dá tempo de você fazer tudo. Tá? Então, por isso, gente, é importante vocês trabalharem com listas. Tá? Marcações. Estabelecer prazos. Eu tenho que fazer isso hoje. Tá? Tenha foco. Acho que o segredo é ter foco. Rotule, né, urgências e sempre dê um tiquinho, né, faça um visto no que já foi feito, né? E aí, gente, a gente vai trabalhar, vai começar a trabalhar com documentos. Esses são os documentos que a gente vai aprender a partir das próximas aulas. Ata, carta comercial, memorando, atestado, convocação, declaração, circular e por aí vai. A partir de agora, o que vocês vão ter que fazer? A aula de hoje. A aula de hoje, vocês vão ter que criar um papel timbrado. O que é um papel timbrado? Ele é um papel personalizado que a empresa utiliza. Então, vocês hoje vão criar uma empresa. Cada um vai criar a sua. Com base nisso, você vai criar um papel timbrado. Se você não tiver muito criativo, cria sobre a escola server. Cria um papel timbrado para a escola server, tá? E siga essas orientações. Tem que ter o endereço no rodapé. A gente já viu cabeçalho e rodapé. Eu já cheguei a comentar cabeçalho e rodapé, que é muito utilizado no papel timbrado. Então vocês vão fazer isso. Então lá quando você pesquisar, você vai achar isso aqui. Tá? Papel timbrado são papéis personalizados, tá vendo? Então a aula de hoje, o que você vai fazer? Você vai criar um papel timbrado, vai pensar no nome de uma empresa e vai criar um papel timbrado. Se não tiver muita criatividade, faz sobre a server.
faz um papel timbrado para a escola server, como se você trabalhasse nela. Tá? Tá vendo? É um papel timbrado. Por quê? Esse papel timbrado vai ser nesse arquivo, que a gente vai criar os documentos das próximas aulas. Tudo bem? Então, a atividade de hoje é você criar um papel timbrado no editor de texto Word. Então, você vai fazer lá ele com borda, colorido, colocar os dados da empresa no cabeçalho, no rodapé. Vai seguir essas orientações aqui. Tudo bem? Nosso conteúdo até aqui vai estar lá na sala Google também. Tá bom? Vamos lá, gente. Podem subir. Vou parar a gravação.